Para fazer essa instalação, a gente vai nessa página que chama Food for Rhino. Escreve assim com 4 no lugar do for. Essa é a página principal de plugins. Você acha plugins de outros lugares, mas eles são muito centralizados nessa página. E quem tem a versão mais nova, quem está usando a versão mais nova, tem um gerenciador de pacotes internos que facilita muita coisa. Precisa fazer um login precisa fazer uma conta na página para baixar. Quem não estava na aula passada faz uma conta. Entra aqui e faz uma conta. Food for Rhino. Tem o link para ela no material da gente aqui também, que é download de plugins, está aqui Food for Rhino, tá? Bom, com a conta a gente vai procurar os dois plugins que a gente precisa baixar. Um chama MetaHopper, escreve assim Meta, Hopper. Tá aqui MetaHopper. É esse bichinho aqui. Essa versão aqui do Rhino 6, tá? Que a gente vai baixar. Eu vou clicar aqui para baixar e clicar aqui em download. E salvar aqui em algum lugar. Essa versão daqui, tá? O nome do plugin é MetaHopper. É isso aqui, ó. Com 2 P's. Mas tá aqui. O outro é o Elefront. E ele tem uma versão. Esse V6 aqui. É a versão Legacy. E é a única versão que vai rodar em todas as máquinas que a gente está usando, todos os serviços que a gente está usando. A versão mais nova é bem melhor, sabe? É bem mais legal de usar. Mas essa daqui a gente quebra um galho com ela e faz bem o trabalho, né? E aqui eu vou fazer um download também. Esse jeito clássico de se instalar um plugin estou com os dois aqui já baixados. O Elefront está aqui, o MetaHopper está aqui. O jeito clássico de instalar um programa é arrastar para uma pasta especial dentro do Rhinoceros. Dentro do Grasshopper, na verdade. Aqui eu vou abrir o Grasshopper. Eu vou aqui em File, ó. Special Folders. E vou clicar nesse botão aqui, Components Folder. Essa é a maneira mais prática de a gente abrir essa pasta que a gente tem que copiar os plugins, independente de como o programa foi instalado. Se instalou em outro diretório, em outro HD, não importa. Ele vai abrir a pasta que está linkada, que o programa está linkado. Aqui, de novo, ó, File, Special Folders, Component Folder. Ele abriu aqui uma pasta que chama Grasshopper Roaming Libraries, tá? Essa pasta daqui. Aqui eu já tenho meus programas copiados, mas na verdade o que eu tenho que fazer aqui é jogar os meus programas para cá para dentro. Pegar o programa e copiar para cá para dentro. O Elefront eu vou descompactar, vou deixar eles todos dentro de uma pasta aqui. E o MetaHopper eu vou deixar aqui, como ele é um arquivo só, vou deixar ele aqui nessa mesma posição. Então eu tenho que fazer MetaHopper, copio para cá, Libraries, copio ele para cá, e o Elefront eu vou descompactar o arquivo, vou aqui e vou extrair tudo, extrair, apareceu uma pasta aqui, Elefront, ó, tem outra pasta dentro. Essa pasta aqui eu vou copiar também para a minha pasta Libraries, tá? Posso, é a mesma coisa. Eu só copiei ele aqui, copiei os dois, ó. Estão os dois aqui nessa pasta, certo? Eu copiei todo mundo para essa pasta que eu abri. Eu abri essa pasta por aqui, ó. Eu vim aqui, vim File, Special Folders, Component Folders e copiei as coisas que eu baixei para lá. O Elefront que veio numa pasta zipada, eu tirei ele do zip, tá? Antes de copiar. Ele tem um arquivo dentro do outro.
Então é só arrastar e colocar lá. Arrastar e colocar lá. Depois você vai clicar com o botão direito. Deixa eu ver se eu consigo. Depois você vai clicar com o botão direito dentro da pasta, com o arquivo, e vai procurar aqui propriedades. Propriedades vai aparecer uma opção aqui desbloquear. Ó. Você tem que fazer isso para todos os arquivos, tá? Um por um ali, tem 3 arquivos na pasta do Elefront, você vai desbloquear todos. Já copiado mesmo, você vai desbloquear. E o MetaHopper você vai desbloquear. Oi? Aqui, ó. Nesse cantinho. Aqui é geral. Geral. Você vai aqui, propriedades. Desbloquear. Deixa eu ver. A gente tem que fechar o Rhino e abrir o Rhino de novo. Para ele carregar, tem que reiniciar o programa. Então tá aqui. Tem que fazer um login nesse site aí. Pronto. Aí, depois que a gente faz essas cópias, fechar o programa e abrir o programa de novo. E ele vai estar com alguns plugins a mais já instalados. Vamos aqui. 6. Eu não queria que ele quebrasse, não, porque eu gosto de sentar aqui. Não vai quebrar, não? Tem uma pessoa da elétrica pra ver. Pronto. Ok. Abrir de novo se eu for no Grasshopper. Ó. Agora eu tenho o MetaHopper aqui, o plugin, e eu tenho o Elefront, outro plugin aqui instalado, tá? Bom, agora vai nesse link de cá. Nesse link aqui do site, a gente vai baixar essa parte aqui do Elefront. Cadê ele? Elefront, exemplo de fluxo de trabalho. A gente vai baixar esse arquivo daqui e vai tirar ele do zip. Salvar link como. Área de trabalho, ele já está aqui salvo. Eu vou cancelar e vou salvar ele como. E a gente vai extrair ele daqui do arquivo zip, tá? Tá, esse daqui. Abrir aqui, tem o terreno aqui dentro, tá? Dentro dessa pasta terreno, tem 2 arquivos que a gente vai usar para fazer o trabalho. O primeiro arquivo, ele é um arquivo da base Sicar, tá? Um arquivo qualquer que eu escolhi da base Sicar. E o segundo é um arquivo de Grasshopper, que a gente vai usar para tratar essa base Sicar. Daí, tratar esse arquivo. Base Sicar a gente vai fazer algumas coisas com ela. A gente vai usar o Elefront e um componente só do MetaHopper. Mas assim eu acho que a gente consegue fazer tudo com ele. E toda vez que a gente pega um arquivo da base Sicar, tem uma série de tratamentos que a gente tem que fazer. Primeira coisa é que ela está muito longe da origem, né, do sistema. A gente vai ter que mover ela para a origem do sistema. E vamos colocar algumas informações ali dentro para analisar hoje. Acho que na próxima aula a gente gera o terreno, faz o movimento de terra. Então, o que é que eu faço para tratar um arquivo da base Sicar? O que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Eu estou aqui com o Rhinoceros aberto. O arquivo DWG, você pode abrir, você pode salvar e você pode trabalhar com ele. Quase como se ele fosse um arquivo, como se fosse um formato nativo. Então não tem muito problema em trabalhar com esse arquivo. Eu vou clicar aqui em abrir, ó. E vou navegar até o lugar que eu baixei aquela pasta, tá? Se você não estiver conseguindo... Tá, vou esperar. A gente vai abrir ele, a gente vai abrir
Ó, a gente vai simplesmente abrir o arquivo, tá? Vai simplesmente abrir o arquivo. Se não estiver aparecendo o WD aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente vai aqui embaixo, nessa parte daqui, e eu botei para ele mostrar todos os arquivos suportados. O padrão ele tá assim, ó, 3DM, ele só está mostrando arquivos do Rhinoceros, você não vai enxergar nada. Se eu mostrar aqui todos os arquivos suportados, supported files, ele vai mostrar o DWG também, e a gente vai conseguir abrir ele normalmente, tá? Então, aqui eu abro esse arquivo, ó. O DWG. O que é importante aqui nessa pasta mesmo é a gente botar esse arquivo em metros. Tem uma configuração interna do AutoCAD que você diz qual é a unidade e pouca gente configura isso. Então, desenha em metro, aqui no nosso país, na parte de arquitetura e engenharia civil, desenha assim, majoritariamente em metros, né? Com algumas poucas exceções, detalhamento de metal, detalhamento de madeira e detalhamento de concreto. Às vezes desenha em milímetros, mas a gente vai botar aqui. Eu desmarquei para eles importar layers que não estão referenciados, blocos que não estão referenciados para eles não abrir, tipo de linha e tal. Desmarquei essas coisas aqui de cima, garanti que aqui está tudo no metro e vou dar um OK aqui, ele vai abrir já o arquivo para a gente. E ele abre mais rápido que o AutoCAD no DWG, ó. Só botar metro, né, professor? O professor não mexe na configuração de nada, né? Só bota metro. Só metros, basta metros. Eu mudei alguma coisa, mas não. Os três de cima estão ticados. Eu tirei o tique, mas. Porque ele não vai importar nenhum layer que esteja vazio, eu acho que não é o caso. Nenhum bloco que não esteja referenciado, também acho que não é o Mais caso. nada, né? Não precisa botar mais nada. Isso aqui é uma base CK, uma região do dedo vermelho. Pode ser qualquer lugar, tá? Você pode fazer projeto em qualquer lugar. E o fluxo de trabalho ele está automatizado e ele vai ser rigorosamente o mesmo para todo arquivo que você pegar da base CK. Nessa primeira parte, a gente vai simplesmente abrir o arquivo do Grasshopper que está na mesma pasta. Se tiver com tudo configurado, a gente vai trabalhar com ele tranquilo, tá? Bom, aqui eu tenho minha aba de layers aqui do lado, a gente vai ver como é que a gente vai fazer alguma edição com ela. E aqui eu vou abrir aquele mesmo arquivo. Opa. Aí vamos dar uma olhada nesse arquivo daqui, ó. Clica nisso daqui, ele tem uma sequência de trabalho aqui numerada. Do que é que a gente vai fazer. Basicamente é um fluxo de trabalho que a gente está colocando dados, está pegando esse arquivo da base CK e colocando dados dentro dele. A gente está trabalhando com informação numa certa sequência. E aqui, nessa parte 1, ó, abro o arquivo da base CK, crio um layer chamado, eu botei aqui CK, o nome dele, tem que estar escrito igual, de preferência, tá, com maiúscula, a primeira maiúscula. Se você trocar esse nome aqui, você põe qualquer nome nesse arquivo aqui, tá? Se não for uma base CK, vai criar um outro. Então, o que é que eu vou fazer? E depois eu vou pegar todos os layers que eu importei e colocar como sublayer desse layer aqui CK. Isso é só para organizar um pouquinho, tá? O trabalho. Isso dá algumas vantagens. Você organizar os seus layers. Uma coisa que o Rhinoceros permite, de organizar os seus layers para agilizar esse trabalho, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu estou com vários layers aqui criados, ó. Aqui é meu quadro de layers, é esse de cá. Lay. E eu vou criar um novo layer aqui. Eu vou apertar esse botão aqui, New Layer, ó, e vou escrever CK
com o primeiro S maiúsculo, assim, ó. Pronto, está aqui criado. Eu tenho um layer aqui chamado CK. Eu quero pegar todo mundo que está aqui nesse arquivo e colocar dentro do meu layer da base CK. Tá? Colocar como sublayer. É fácil de fazer. Deixa o layer CK selecionado. E clica com o botão direito nele, ó. E ele tem aqui uma opção de Invert Selection. Invert Selection, todos os layers que estão selecionados vão ficar desselecionados e os que estão desselecionados vão ficar selecionados. É um jeito fácil de eu selecionar todo mundo, menos o meu layer SK. Então é isso aqui, o botão direito, ó, em cima do layer SK e aqui clica Invert Selection. Pronto, ele foi aqui, está todo mundo selecionado, menos o layer que eu criei. Aí eu chego aqui em qualquer layer desse, clico e arrasto, ó. Arrasto para cima do layer SK e eles viraram sublayers, tá? Eles estão aqui dentro desse grande layer. Qual é a vantagem disso? Isso aqui é uma base que eu vou transformar em 3D, transformar em volume. Se eu preciso da base, eu deixo o meu layer SK ligado. Se eu não preciso da base, enfim, ele vai dar um problema aqui que o layer corrente vai estar, né? Congelado. Eu vou fechar o layer corrente, ele vai dar um avisozinho bom. Para mostrar aqui para vocês isso, eu vou ter que criar um outro layer aqui qualquer. Vou clicar nele aqui para ele ficar como corrente, ó. E vou desselecionar esse layer, tá? Ele apaga tudo. Isso daqui é só porque o Grasshopper está ligado e já está fazendo alguma coisa ali para gente que ele estaria aparecendo. Certo? Então, aqui eles estão todos organizados. E agora, meu arquivo aqui já está funcionando. Ele já começou a funcionar aqui. Ó. Aqui aconteceu alguma coisa que eu precisei. Deixa eu dar um F5 aqui. Se ele vai. Não, né? Eu precisei clicar no update. Não era para eu precisar clicar no update. Mas eu precisei. Deixa eu clicar no update também. Oi? Cadê o... Esse daqui. Não. Ó, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse componente aqui, ele está juntando o texto para mim. Ele está pegando o texto CK, está pegando esse texto aqui, 2 pontos, 2 pontos, e está pegando esse texto aqui com o asterisco, e está juntando tudo aqui para mim. Esse 2 pontos, 2 pontos, seguido, ele significa que é os layers que estão dentro desse layer SK, o sublayer desse layer SK. E esse asterisco significa todos. Ele vai selecionar todos os layers que estão dentro daquele meu layer chamado CK. Ele já selecionou todo mundo que está ali dentro. Isso passa por um componente do Elefront. Isso aqui, eu precisei clicar aqui em Update para ele ler as coisas de novo. Teoricamente não era para ele fazer isso, porque ele está com o auto-update ligado, mas ele precisou fazer. Meu segundo passo... Então, a partir daqui, eu estou pegando essa geometria e estou colocando informação dentro dela. Estou colocando informação sobre o layer, estou colocando para um layer, estou gravando informações dentro da geometria que existe lá. Esse componente aqui do Elefront, ó, ele atualiza as entidades, ele coloca informação dentro das entidades, né? Bom, o segundo caso aqui, ó, eu vou criar uns layers auxiliares, que eu vou botar objetos que eu quero criar informação dentro dele. Eu vou clicar nisso daqui, nesse botão, e ele criou Pera aí, professor, onde é que tá esse botão? no número 2.
Tá numerado aqui o que a gente vai fazer, ó. 3, 4, 5 e 6. Só clicar no botão. Só clicar no botão. O que foi que ele fez aqui para mim? Ele criou 3 layers aqui, limite do terreno, GeoRef Point e B-Box em torno. Criou 3 layers para eu botar coisas ali dentro que vão ser úteis quando eu estiver trabalhando com esses elementos, tá? Então, os layers já estão criados lá. Então, nesse layer aqui, ó, agora a gente já sabe que esses 2 pontos, indica que eu tenho um layer chamado info, de informação, e dentro dele eu tenho um layer chamado limite do terreno. Esse layer já foi criado quando eu cliquei ali naquele botão, ele já criou um layer nesse formato. E nesse limite do terreno, eu vou escolher um terreno na minha poligonal, escolher um terreno ali na área e vou clicar uma polilinha para fazer o limite daquele terreno, tá? Você vai usar para criar o terreno, separar o terreno de entorno, seguir uma série de outros procedimentos que são permitidos. Aqui tem uns truquezinhos do Rhinoceros, ó, para a gente fazer. Opa, isso aqui eu liguei para mostrar que aqui no Rhino 8, ó, eu tenho que clicar nessa setinha aqui para usar o Invert Selection, tá? No Rhino 8 é diferente, nessas opções aqui de cima, com o botão direito não aparece, aqui ele aparece. Essas opções aqui, eles mudaram a interface nisso daqui, tá? Mas vamos voltar para cá. Eu já tenho o meu layer do limite do terreno criado, tá? Eu tenho que clicar aqui, ó, para esse layer ficar ativo e eu desenhar dentro desse layer, certo? Eu desenho dentro dele o meu limite do terreno. Nessa criação de terrenos aqui, nessa criação de layers aqui, eu apertei esse botão, ó. Aqui eu tenho a cor que eu estou criando esse meu layer. Eu seguindo aqui esse botão, o que é que ele está apertando, ó. Eu tenho outro Create Layer aqui. Eu estou criando o layer aqui, estou usando essa cor para criar o layer, tá? E o terceiro layer é esse daqui que eu estou usando essa cor para criar. Aqui dentro você tem alguns esquemas de mudar o tipo de cor, tá? Você consegue nesse swatch, movendo ele aqui para cá ou para cá e ajustando, mudar o esquema de cor desse layer, né? Como ele foi criado. Ok. Então, o que eu vou fazer agora é desenhar dentro desse limite do terreno. Pode fechar o Grasshopper. Depois a gente abre ele de novo. Lembrar dos... E aqui é o seguinte, ó. Eu vou desenhar... 3D? Não. Mas eu vou mostrar uma coisa aqui em 3D antes de desenhar. Eu vou desenhar aqui, ó, usando meus comandos de precisão. Nessa região aqui, escolhi o terreno polêmico da cidade, tá? Estão fazendo uma torre aí. Ninguém gosta dessa ideia, aparentemente. A consultora gosta, aparentemente. Eu não vi o projeto, eu não tenho opinião formada, mas é um terreno polêmico, escolhi ele porque é uma área grande, vazia, dá para fazer um bocado de coisa lá, dá para brincar legal. O que é que eu vou fazer aqui? A base CK, não sei se vocês já notaram, mas ela vem em 3D. Bem esquisito um 3D, com as coisas fora de lugar e tal. Quando a gente joga ela para dentro de um programa, as curvas de nível elas são certinhas. A gente consegue importar uma base CK dentro de um programa como o Revit e mandar gerar uma volumetria pelas curvas de nível, que elas estão todas já na altura certa delas. Mas tem algumas coisas que não estão. Tem algumas coisas que estão no plano de fato, tem algumas coisas que estão meio erradas, um ponto está baixo, um ponto está alto, algumas poligonais. Ela é um arquivo meio complicado nesse sentido. E um dos erros que acontece é você clicar num ponto, quando você está trabalhando só pela vista superior, clicar num ponto achando que ele está no térreo, mas na verdade ele está alto. E aí, ao invés de você fazer uma polilinha plana, você faz uma polilinha de 3 dimensões. Você faz um desenho que não está no zero. Tem um jeito bem fácil da gente lidar com isso. Ó. Eu tenho uma opção aqui, ó, chamada Project. Ó. Quando eu estou com o Project ligado, eu vou fazer uma polilinha. Mesmo que eu esteja
clicando num ponto 3D, ele está projetando para o plano de construção o ponto. Se eu estou clicando aqui, eu estou pegando esse endpoint, tá? Estou com o endpoint marcado aqui, ó. Estou com alguns snaps marcados. Clico aqui, mas com o project ligado ele vai para baixo. Se eu desclico o project, aí eu posso fazer um ponto em 3D. Então eu vou desenhar olhando de cima, mas para eu não me preocupar se essa polilinha vai estar em 2D ou em 3D, eu vou ligar o project, certo? No Rhino 8, a gente tem a mesma opção. Aqui desse lado de cá, ó, eu estou com meus snaps ligados, eu tenho a opção de project aqui. Quando você liga isso daqui, tudo que você desenhar vai ser achatado para o 2D. Vai ser achatado para o plano de construção atual, que se chama de C-Plane. Seria um plano um working plane, um plano de trabalho, um plano de referência. Um plano de trabalho. No Revit seria um CS no AutoCAD, mas a ideia do plano que você está desenhando, o plano que você escolheu para o seu desenho ficar. Isso facilita muito na hora de fazer essa polilinha. Então, com o meu project ligado, eu posso vir trabalhar aqui no 2D, ó, no top, na minha vista superior, e desenhar uma polilinha aqui do que eu achar que é esse terreno, tá? O trabalho tá meio solto aqui. Eu vou ter certeza que eu tô no meu layer certo. Deixei esse layer aqui de propósito para uma cor esquisita, uma cor que não está usando na base CAR, para a gente perceber se a gente está fazendo alguma coisa no layer errado. Então aqui eu sei que eu estou no meu layer certo. E vou desenhar aqui com o comando polilinha, PL, e vou sair, o project está ligado. Eu estou com a endpoint, eu estou com layer point, mid, center, intersection, perpendicular e tangente não precisa realmente. E aí eu vou sair clicando aqui nos pontos que eu achar que devo clicar. Vou aqui direto para o outro lado. Pode fazer do jeito que vocês acharem melhor. Vocês podem pegar outra base topográfica para fazer o trabalho. Aqui é só para... Se ficar alguma coisa fora do lugar, não vai ter problema, tá? Esse terreno chega até aqui. Não tem um comando igual aquele do Revit, não? Que você encosta na linha e ele já... Não tem não, aquele não tem não. Não exatamente. Em algumas situações você consegue fazer aquilo. Opa, Ctrl Z, pegar esse daqui. Deixa eu ver onde é que eu vou aqui. Vou pegar essa reta daqui. Oi? Quem? Não tem errado não. Você faz uma polilinha qualquer aí. Que você achar que é o seu terreno, tá? Não tem errado aqui não. E aqui no final eu vou fechar. Ou então aperta C, Enter que ele fecha, tá? Ficou aqui, ficou saindo um pouco fora dessa história, mas tá aqui, ó. Eu tenho uma polilinha aqui em rosa. Ela tá aqui fechada. O que eu achei que devia fazer para esse elemento de cá, certo? Ok, tô calmo. Não tem problema. Você aí desapropriou, comprou os terrenos. Oi? Pode fazer um quadrado. Tá? Selecionando essa região aqui, vai ser a região que eu vou trabalhar em 3D com essa história toda, tá? Pronto. Agora eu já tenho um elemento dentro desse negócio daqui, ó. Ele tá aqui, aqui foi a opção 3. Aqui em cima eu tenho um botão de update. Se eu fiz tudo no layer certo e apertar aqui o update, ele vai pegar aquele contorno que eu fiz e vai colocar a informação dentro daquele contorno também. Certo? Ele já pegou essa informação para mim. Então, por enquanto, eu estou tratando só de informação preliminar. Peguei uma base, tratei informação. Outro grande problema da base CAR é que ela vem muito, muito longe do ponto de origem, né? Ela vem na coordenada 5.000 e tanto, com 8 milhões e tanto. Uma coordenada muito distante da origem.
O AutoCAD consegue lidar com isso relativamente bem. A maioria dos programas 3D não consegue lidar bem com isso. Tá? Se você importa a basicar muito longe da origem para um programa, para um outro programa, tem alguns truques que você pode fazer, mas assim, na hora de importar de cada programa. Mas aquilo ali é uma chance muito grande de dar erro. Você começa a modelar em 3D longe da origem, tem uma chance muito grande de dar erro. E aqui nesse programa, nesse script tem um jeito de tratar dessas coisas aqui. É o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui eu tenho aqui uma opção Analyze Point, ó. Se eu pegar as coordenadas desse ponto daqui, olha o que ele está dando de coordenada para mim, ó. Deixa eu ver aqui. 555.000 com 8.561. Isso daqui dá problema na maioria dos programas de computador. Tá? Na maioria dos programas de CAD, de visualização, isso aqui vai dar um problema na hora. E a gente tem que fazer é mover a base CAR para o ponto, escolher um ponto na base CAR e mover para o 0,0,0. O que são esses números? Né? Esses números, eles são, se a gente lembrar da primeira parte do curso, que a gente tratou com a base X, esse número tem a ver com o sistema de projeção. Você pega a Terra, você pega uma superfície esférica e você achata ela, simplifica e achata para poder trabalhar com o projeto. É isso que a gente faz. E existem sistemas de coordenadas que fazem essa... Existem maneiras de você trabalhar isso dentro do sistema de coordenadas para a malha poder encaixar. Quando a gente abre dois arquivos da base CK e importa no mesmo programa, eles juntam, né? Eles emendam ali enfim, justamente porque eles estão referenciados nesse sentido. Mas na hora de trabalhar, a gente tem que mover. A gente pode perder alguma informação que seria importante para a gente, de qual é essa coordenada, né? Eu tenho uma coordenada de referência, tem alguma coisa assim, meu zero vai ficar em que coordenada? Pois bem, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai para a parte 4 do guia, que é selecione um ponto por coordenadas para servir de referência geográfica. Por coordenadas é porque eu não quero... esse meu script vai criar o ponto para mim automaticamente. Eu não quero ter um ponto lá, ter dois pontos no lugar. Então ele vai criar esse ponto, vai colocar informação suficiente nele para eu fazer minha transformação de coordenadas, vai criar o ponto já para mim e eu vou deixar ele no lugar. Você pode escolher qualquer ponto. Num projeto de verdade, num levantamento que não seja da base CK, num levantamento que a gente faz para o projeto, provavelmente você vai pegar uma das quinas do seu projeto que está ali já referenciado. Esse aqui que é uma coisa da base CK, que eu posso querer... E a poligonal ela vai estar bem definida, né? É a poligonal de escritura, ela foi oferida por um topógrafo, eu tenho meu levantamento topográfico ali funcionando, aquilo tudo está tudo coerente e eu vou trabalhar com aquele ponto de uma maneira mais efetiva, né? Escolher um ponto no terreno. Aqui na base CK, eu às vezes escolho um ponto na malha, um ponto que vai ter certos valores ali redondos para eu trabalhar e vou clicar nesse ponto aqui para escolher. Então é esse ponto que a gente vai usar. Set one point. Vou pegar esse ponto da malha aqui que está próximo do meu terreno. Podia ser esse, pode ser esse. Qualquer um desses quatro daqui a gente pode pegar. Vou clicar nele aqui. E ele já selecionou esses elementos. Bom, dá uma olhada se não tem nenhuma linha laranja aqui, tá? Aqui eu vou clicar nesse update aqui. Vou clicar nesse update para garantir. E garantir que não tem nenhum fiozinho desse que está laranja. Se não tiver nenhum fiozinho laranja, a gente está pronto para fazer as últimas partes do guia. Tá? Na verdade, eu tenho que clicar nesse botão e clicar no Activate aqui. E vai estar toda... você vai ter um arquivo com a base K já ajustada. Ele vai gerar um arquivo todo certinho para a gente continuar trabalhando com ele, todo o tratamento
de níveis. Então, o tratamento inicial da base. Bom, o que é que a gente está fazendo aqui? Nesses elementos aqui. Esses dois de cima, esse primeiro daqui, na verdade, esse segundo daqui também. Esse aqui eu não estou usando aquela opção de Bake, que a gente viu na aula passada do elefante. Porque Bake ele pega a geometria do Grasshopper e transforma na geometria sólida do programa. Ele está usando uma opção que é modificar os atributos do objeto que já existe no Rhinoceros. Então, se a gente pegar qualquer objeto que está aqui, dessa parte de curvas de nível, eu selecionar a curva de nível aqui, eu vou é só para a gente entender o que a gente está fazendo. Ó. Eu chego aqui nessa última parte, que eu consigo colocar informações, ó, eu estou aqui em Properties, e estou nessa última Attribute User Text. Eu não tenho nada marcado ali. Eu vou escrever informação ali dentro. Onde é que aquele objeto está, em que layer ele está, de cor de letra. Algumas informações assim, nesse caso até não são tão relevantes assim. Mas eu vou escrever informações sobre ele quando eu clicar nesse botão. Tá? Eu vou voltar aqui para o Grasshopper. Vou fazer logo de todos, tá? Depois a gente conversa. Então é isso daqui, ó. Eu estou botando aqui que vai ter esses dois elementos, ó, Original Layer e Layer Color, eles vão ser o título, o nome da variável. E o valor, ele vai entrar aqui para cada elemento daquele desenho, vai entrar o valor, qual era o layer que ele estava e qual é a cor desse layer. Isso eventualmente eu posso querer usar em algum lugar. Não é nenhuma informação crucial, mas às vezes você quer reconstruir um arquivo de uma determinada maneira e a gente pode querer lançar a mão dessas informações. Aqui nessa segunda parte, ó, esse daqui eu estou pegando o meu limite do terreno. Eu estou colocando ele num layer que eu criei, e é um desses layers aqui que a gente criou, ó, chamado info, dentro de informação, limite do terreno. Ele vai criar esse objeto daqui e ele vai colocar informações, ó, layer original, layer color e limite dos terrenos, uma variável que está marcada aqui como verdadeiro, como true. Se eu precisar selecionar esse elemento em um outro arquivo, eu já tenho essa facilidade. Eu vou pegar um atributo chamado limite do terreno e procurar o lugar que o valor dele está true. Eu consigo selecionar esse limite com certa facilidade. Posso selecionar pelo layer também, posso selecionar de outras maneiras. Tá? Aqui embaixo tem uma outra coisa, ó, que foi criada. Eu peguei todo o conteúdo do meu arquivo original, tudo que foi lido aqui, e criei um envelope. Eu criei uma caixa tridimensional que envolve todos os pontos que estão ali dentro. Tá? Ela é um pouquinho aproximada, mas ela me dá uma informação bem interessante que eu posso saber. Eu vou querer transformar esse terreno num sólido. E depois eu vou querer fazer escavações através de um modelo paramétrico nesse terreno. Fazer uma subtração booleana. Eu vou tratar meu terreno como um sólido. Eu vou querer dar uma extrusão para ele ficar um sólido e eu poder cavar ele mais fácil, ou fazer aterro, ou cavar. É interessante para mim saber qual é a altura, qual é a diferença de pontos máxima nesse terreno, né? Ele está descendo aqui, eu tenho um ponto mais alto aqui, tenho um ponto mais baixo, eventualmente aqui, e eu quero uma caixa. Se eu fizer uma caixa que pegue isso daqui certinho, no eixo XY, os limites dessa caixa são os limites que eu vou poder usar em outro lugar. Então eu criei essa variável de intocas, ele está criando, o script está criando automaticamente, e ele vai gravar algumas informações dele. Ele vai para um layer dentro de info, tá? O layer dele vai ser info, bb, bounding box, né, entorno, bounding box é o nome do comando que gera isso daí. E eu gravei aqui bounding box z mínimo, z máximo e altura total, ó. Peguei aqui da altura z dele, separei aqui o start e o end, ele está no 0, não tem nada abaixo do nível do mar aqui, e o end está em 96,97, está com a altura máxima dele aí, e eu tenho aqui uma subtração, o final menos o inicial, e aqui eu vou ter um valor, ó, vou ter o valor aqui, os valores que vão para essas variáveis aqui. Basicamente isso. E o meu ponto, ó, eu gravei,
Porque depois eu vou pegar todo mundo e vou mover para o zero. Aquele ponto vai passar a ser o zero, mas se eu precisar, por algum motivo, por algum tipo de obra, trabalhando com obra de infraestrutura, você vai precisar, de alguma forma, recuperar os valores de coordenadas para inserir seu projeto ali, né? Para inserir alguma coisa ali. Pode ser que você precise recuperar as coordenadas originais da base SICAR. E aqui eu salvei, ó, a coordenada X, a coordenada Y, e criei uma variável também, georef, o layer que ela tá, né? O layer original, a cor do layer, é isso aqui. Pode ser que a gente use, pode ser que não. Mas eu criei essas coordenadas, cadê aqui? Vou botar um painel aqui, para a gente usar. E aqui eu tenho os valores desses elementos, tá? Isso daqui dá um certo trabalho, quando a gente está começando a trabalhar com Elefront, porque a gente tem que... as árvores de dados, né, ali elas têm que casar de uma maneira muito especial. Você precisa estar há um tempo já mexendo com o Rhinoceros, tendo problema com a árvore de dados, com as listas, principalmente quando você tem lista dentro de lista, que vai dar esse problema, para você entender isso aqui um pouco melhor. Isso aí é uma base. Mas esse tratamento está aí de graça para vocês estudarem, verem como é que ele acontece. Lembrando que aqui, ó, eu descubro onde é que as coisas vieram, tá? Então, esse negócio aqui vamos fazer... Tem praticamente duas geometrias aqui que são criadas, que eu estou dando bake, que é o bounding box, a caixa de entorno, e o meu ponto já referenciado. E tem duas geometrias que eu estou alterando. Uma é que eu estou colocando informação. Uma é que já está existente na base SICAR, e outra é a polilinha do terreno que a gente criou. Tá? Se você tivesse uma base boa mesmo de Salvador, com o limite do lote, bastava pegar a poligonal do limite do lote e trocar ela de layer, não precisa digitar nada. Em várias cidades você consegue baixar uma base com todas as informações, com muita informação mesmo, de altura de edificação. Se eu tivesse uma base já com as alturas de cada edificação, num formato shapefile, a gente fazia esse 3D assim, ó, clicava no botão, ele fazia um 3D todo do entorno. Né? O que o CAD Mapper faz, a gente faria aqui atualizado se tivesse essas informações. Tem umas coisas que você vê em Londres, Nova York, você vê umas coisas incríveis. Você monta um script todo, clica no botão e ele tem um 3D no entorno inteiro da cidade. Ainda não, vou clicar nele agora. Ó, eu estou com o negócio selecionado aqui, tá? Estou com a linha selecionada, não tem informação nenhuma aqui. Eu cliquei aqui nesse botão. Ele parou aqui um pouquinho e já retornou meu movimento. Mas tem que estar com ele selecionado? Não, não tem que estar nada selecionado. Eu deixei aqui selecionado para a gente ver, ó, que agora ele colocou informação aqui dentro. Se eu for no ponto, ó, meu ponto de referência aqui, ele está com layer, ó, coordenada X, coordenada Y. A coordenada Y é tão grande que ele fez essa maldade aqui comigo, ó. Ele colocou em notação científica. Tá? Para reverter isso vai dar um trabalhinho, mas isso aqui, você lembra disso aqui da escola? O que é isso aqui? Não. Não, né? Quando o número é muito grande, os programas fazem isso com a gente. Isso daqui ele está dizendo que é esse número daqui, 8 ponto não sei o que, vezes 10, esse mais 10 elevado a 6. Isso é muito próximo de como aí você vai contar 6 casas para cá. 6 casas decimais para cá. Isso é muito próximo de como os computadores armazenam esse tipo de número internamente. Eles usam esse negócio. É o que chama de ponto flutuante, que é o float, né? É isso daqui, porque ele armazena assim, ele tem que fazer todas as contas assim. Mas enfim, de alguma forma eu guardei essa informação aqui. Quando o meu projeto se mexer de lugar, essa informação vai estar dentro desse objeto de cá. Tá? Eu poderia salvar esse meu arquivo. Aqui, eu vou salvar ele para cá, para a gente ter... Eu vou salvar com esse mesmo nome que está aqui, ó. Add info versão 00, TR de terreno 00, add info V00, só que eu vou salvar os dois, na verdade, né? Vou salvar esse daqui e vou salvar o arquivo do Rhinoceros também. File, save as, vai ser save mesmo. Ele está aqui no meu terreno. Eu vou botar o mesmo nome, só vou trocar de GH
para 3DM. Vou salvar esse arquivo daqui. E agora na minha pasta eu tenho 3 arquivos. 4, na verdade, né? Esse arquivo daqui, ele é um arquivo temporário, ele vai sumir. Esse é um arquivo lock, é um arquivo de trava. Ele quer dizer que esse meu arquivo já está aberto por algum programa. Se eu tentar abrir esse arquivo aqui no Rhino 8, ele vai dizer, esse arquivo já está aberto em outro programa, quer abrir ele como read-only. Esse aqui, quando eu fechar esse arquivo, quando eu fechar esse meu arquivo, ele vai apagar. Eu tenho minha base CK, tenho o meu arquivo do Grasshopper e tenho esse arquivo que eu acabei de salvar. Agora vamos para o último passo para a gente ver o que acontece. Esse último passo daqui é isso aqui. Eu tenho um nome de arquivo aqui ajustado, ó, e eu tenho um negócio chamado de exportador. O MetaHopper, eu só usei esse bichinho daqui, ó, para fazer. Essa simbologia daqui, esse bichinho ele chama caminho relativo, tá? Se isso não tivesse funcionando, quando você mover essa pasta de um computador para o outro, a gente ia ter um erro aqui. Se você tivesse ler um arquivo, a gente ia ter um erro daqui. Porque quando eu peço um caminho, a gente está pedindo um folder path, o caminho da pasta. Quando ele pede um caminho no Grasshopper, você tem que dar o caminho todo, desde a pasta de origem, né, desde a letra do drive, até a pasta que você quer, para ele entender. Esse relative path, isso daqui significa ponto, e essa barra significa a pasta atual. A pasta que esse arquivo do Grasshopper está gravado. Onde é que ele está gravado? Eu botei aqui pontos daqui para ele saber. Aqui do outro lado, ó, ele vai me dar o caminho inteiro para a pasta que está rodando no meu computador. O meu está em desktop. Ele vai me dar o caminho inteiro até esse arquivo, ó. No computador de vocês, isso daqui vai estar dando o caminho inteiro até onde está o seu arquivo do Grasshopper. Vai dar o caminho todo até o seu arquivo do Grasshopper. Tá? Porque eu quero que ele salve esse arquivo que eu botei o nome aqui, nesse caminho de cá. Ele salva com esse nome nessa pasta. Então isso vai dar certo para todos os computadores, porque se eu movesse isso aqui para outro lugar, está num lugar péssimo, né? Gravar um projeto na pasta desktop eu não gosto. Mas assim, ele vai salvar no lugar que eu preciso que ele salve. E isso daqui vai transformar, vai pegar o caminho em relação ao meu arquivo do Grasshopper. Então isso garante, se você mover isso no seu computador do trabalho, de casa, isso vai estar funcionando. Eu instalei o MetaHopper só para usar esse componente, a princípio. Aqui eu estou pegando, ó, tudo de novo, vou dar um update aqui, ó, nesse botão aqui para garantir, mas o que ele está fazendo, deixa eu ver como é que ele está aqui, está desabilitado, já está funcionando. Eu peguei tudo que está gravado no meu programa, tudo que está gravado no arquivo do Rhinoceros que está aberto, tá? Eu passei aqui para um negócio que se chama ID. ID é um código único de cada elemento. Todo programa CAD tem isso. Você tem um código único para cada elemento que você criou. Aquilo está ali por padrão, e ele é um código com cada letra e número, um tamanho grande, e aquilo é gerado aleatoriamente. É um controle interno que todo programa de 3D tem. Então eu peguei esse negócio, transformei em IV e joguei aqui para objetos. Criei um nome de arquivo. Aliás, aqui eu vou botar, não vou botar 00 ele não. Vou botar 01. Vou trocar esse nome aqui para 01, para ele ficar ordenado certinho. Bom, o que mais que eu coloquei aqui? Sistema de eixo, ó. Eu peguei um plano XY, tá? Aqui. Ele vai ser gravado no plano XY, só que eu troquei a origem por esse ponto aqui, que é o ponto georreferenciado, tá? Eu peguei aqui um ponto georreferenciado e aqui eu fiz um negócio para garantir que ele vai botar o meu Z no 0. Mesmo que eu clique num ponto alto, ali, aqueles problemas, eu estou pegando esse ponto no 0, ele vai ser a nova origem. Esse arquivo ele vai gravado,
só que vai pegar toda essa informação e o zero do meu arquivo vai ser aquele ponto com coordenadas paralelas ao XY atual, porque eu peguei aqui um plano XY e troquei só a origem, ó. Ele é um plano XY, é esse componente aqui, ó, vetor plano XY, só que ele vai trocar a origem por esse. Eu aperto um update aqui e aperto um active. Ele vai segurar aqui um pouquinho. Ó, agora acho que foi. Pronto. Agora aqui, ó, eu tenho aqui em terreno. Deixa eu ver qual é esse. É esse aqui mesmo. Por que ele tá assim? 00, eu não troquei o nome, não? Outra pessoa, se eu mandar todos esses arquivos por e-mail, eu consigo abrir depois ou ele vai funcionar porque o caminho é diferente? Não, esse componente aqui garante que o caminho é igual. Para qualquer lugar que você coloque, é esse aqui que está garantindo. Você botar um negócio aqui, vai ver que no meu tá com um caminho, o de vocês vai estar com outro. E é isso aqui que vai garantir, vai estar funcionando. Tudo que tá nessa parte de terreno, né? Bom, são 5 passos ali fácil, a gente demorou um pouco mais que eu estava explicando o que a gente está fazendo em cada caminho. Mas se você faz esses 5 passos, você vai ter um arquivo aqui. Eu vou ter meu outro arquivo, tá? Salvei esse aqui com esse nome. Esse daqui era para eu ter salvo com outro nome. É para eu ter salvo ele assim. Não troquei ali a nomenclatura do arquivo, que era essa daqui. Só para a gente ter uma ordem aqui nos arquivos, tá? Eu tenho aqui 00, tem um lock, tem um 0. Se eu abrir esse outro arquivo, ó, se eu abrir esse primeiro arquivo tratado, salvar aqui as alterações. Fecha o Grasshopper. Z Enter é Enter, tá aqui, ó. Esse meu ponto tá certinho no 0. Meus layers estão aqui, o do SICAR, o de informações. Eu tenho uma série de informações aqui gravadas que eu posso reaver. Tenho minha poligonal do terreno aqui marcada. Tá tudo aqui em 3D. Pra gente começar. Para começar a criar esse terreno 3D, tá? Perceberam coisas que você demoraria um certo tempo no AutoCAD para fazer, fazendo manualmente, tá? Em programa, editando. Isso daqui a gente consegue fazer bem rápido. A gente ainda vai recortar essa base, criar um 3D, recortar para uma região, fazer uma série de outras operações nele, fazer o 3D mais fácil, tá? Mas assim, basicamente isso, eu abri um arquivo DWG, criei um layer ali chamado SICAR, movi as coisas para dentro e saí clicando em 6 botões ali, marquei uma poligonal de um terreno e cliquei ali em alguns botões naquela interface. Ele resolveu todo esse problema daí pra gente, né? Já tá tudo no 0 agora, ó. Se a gente clicar aqui e pegar a coordenada desse ponto, ele tá no 0, tá certinho no 0, tá? Tá todo certinho no 0 ele aqui. Então isso já facilita muito. Daqui você exporta ele para o programa que você achar necessário. Oi? Pode fechar.